Nessa aula, a gente continuando evidente deslocamento de equilíbrio, a gente vem para o segundo fator, lembra? Que é a pressão. Então eu mostro o seguinte para vocês. Principal de pressão é isso aqui. A pressão de um gás está associada ao volume desse gás. Então, quando você, antes de entrar para cá, eu quero analisar esses dois recipientes. Pzinho, pressão pequena. Está vendo o volume aqui grande? O espaço reacional. Aí eu aumento a pressão do meu recipiente, fazendo pressão no êmbolo, e ele desce. Quando ele desce, o volume reacional do meu recipiente é menor do que o original. Então, se você tem uma pressão pequena, quanto menor for a pressão, ó o Vzão aqui, maior o volume. Quanto maior, olha o Pzão, quanto maior a pressão, o que acontece com o volume? Diminui, menor o volume. Então, isso aqui tem que ficar claro. E como é que a gente vai saber isso numa reação química? Através das quantidades de cada participante. Por isso é importante o equilíbrio da equação química. Sem equilibrar, você não faz absolutamente nada em química em relação a qualquer tipo de reação. Então, nota que eu tenho 2 mols de A, coloquei aqui. Aqui não tem nada, é 1 mol de B, está aqui, como reagente. Então, no reagente, eu tenho ao todo 3 mols. Já no produto, eu obtenho 1 mol de A2B, que é meu produto formado. E eu só tenho 1 mol, está aqui. Então, como no reagente eu tenho 3 mols e no produto eu tenho 1 mol, eu transformo isso em volume. Essa quantidade de moléculas ocupa o mesmo volume em número absoluto. Se eu tenho 3 mols, eu tenho 3 volumes. Se eu tenho 1 mol, eu tenho 1 volume. Se eu tiver 10 mols, eu tenho 10 volumes. Isso facilita a nossa análise quando você olhar para uma equação química como essa. Eu não estou vendo volume aqui. Eu não estou vendo onde a pressão é maior ou menor. Quem vai me dizer é o enunciado. A única coisa que eu estou vendo aqui é uma reação química equilibrada. E se não tiver, obrigatoriamente você tem que equilibrar. Só que antes de entrar aqui, eu venho para cá. O que a gente falou aqui, eu coloquei aqui. Se a pressão é alta, grande, o volume é pequeno. Aqui, ó. Porém, a diminuição da pressão, se a pressão é pequena ou você diminui, o volume é maior. Então, no deslocamento de equilíbrio, quando é influenciado pela pressão, se o cara fala que ele aumentou a pressão, o meu equilíbrio vai deslocar para o lado que tiver o menor volume. Aqui, ó. Coloquei para você nunca mais esquecer. Se ele fala agora que a pressão diminui, o meu equilíbrio vai deslocar no sentido do maior volume. Isso é fundamental. Porque a gente está vendo o princípio de Le Chatelier, que fala sobre deslocamento de equilíbrio. Então, isso que eu coloquei aqui, leva a gente a analisar uma equação química, como eu fiz aqui, só que aqui é real. 2 mols de dióxido de enxofre ou anidrido sulfuroso, reagindo com 1 mol de gás oxigênio, produz 2 mols de trióxido de enxofre ou anidrido sulfúrico. Como aqui eu tenho 2 mols, está aqui. 1 mol está aqui. Então, meu reagente, eu tenho 2 volumes mais 1 volume. Total, 3 volumes. Então, aqui eu tenho um volume maior. Porque no produto eu só tenho 2 mols. Então, eu tenho 2 volumes. Está aqui. Então, a análise leva aqui o aumento da pressão. Aqui, ó. Vai te deslocar o equilíbrio para onde? Para o menor volume. Então, deslocaria este equilíbrio para a direita. Então, você aumenta a concentração de SO3.
Aí eu coloco o aumento da pressão, desloco o equilíbrio no sentido da formação do produto, pois apresenta o menor volume. Então é evidente que você vai ter a maior concentração. Se desloca para cá, está aumentando a formação de SO3. A diminuição da pressão, aqui, desloca para onde? Para o maior volume. Então vai deslocar para a esquerda. Então desloca no sentido da regeneração dos meus reagentes. A diminuição da pressão desloca o equilíbrio no sentido dos reagentes, pois apresenta o maior volume. Então, gente boa, isso tem que ficar bem claro. E agora o pulo do gato. E a pergunta tem que vir de vocês. E se eu tiver a mesma quantidade de mol no reagente no produto? A pressão vai influenciar, professor? Eu vou responder para você. Eu vou dizer não. Se aqui for 3 volumes e aqui 3 volumes, a pressão não influencia, porque você não vai saber responder. Lembra que eu estou vendo aqui na teoria, isso seria em laboratório. Porém, aqui eu só tenho como parâmetro o número de mols e o volume. Se os volumes forem iguais, a resposta é: a pressão não desloca o equilíbrio desta equação. Ponto final. Esse é o pulo do gato. Só vai deslocar se você tiver volumes diferentes no produto e no reagente, ou no reagente e no produto. Viu que legal? Viu que importante? Por isso que lá no início de princípio de Le Chatelier, de deslocamento de equilíbrio, eu falei que tinha um detalhe fundamental em relação à pressão. Temperatura e concentração não. Variou, não tem como, gente boa. Vai deslocar o equilíbrio. Já a pressão depende dos volumes serem diferentes entre reagentes e produtos. Volumes iguais, a pressão não influencia o deslocamento de equilíbrio. Valeu, a próxima aula a gente continua. Grande abraço, já voltamos.